Estamos iniciando também por aqui, a partir de agora, a nossa transmissão ao vivo, porque estamos recebendo aqui nos estúdios a secretária municipal de educação, Vanessa Schwanck Fontana Rebelato, e hoje a gente vai falar de literatura. Já foi a pauta de manhã hoje no Cidade News, e agora a gente vai também ampliar um pouquinho sobre a programação e tudo que está programado aí na quinta edição da FELIB, né, a nossa Feira do Livro de Ibirubá, que inicia amanhã a partir das 9h30, aliás, 8h30, né? Lá na Casa de Cultura Oswaldo Krames. Seja bem-vinda, secretária. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar novamente aqui na Rádio Cidade, essa rádio que tem um carinho tão grande pela população ibirubense, pelos ibirubenses, faz essa divulgação. Então a gente sempre retorna aqui com o coração cheio de alegria para vir divulgar um evento que, quando a gente preparou, a gente também preparou ele com muita alegria, pensando que nós tínhamos vindo de muitos desastres, muitas tragédias, e que o povo, ele quer também um momento de prazer, além dele ser cultural. Então, pensando em tudo isso, há um mês atrás, quando ficou que nós tínhamos um mês para realizar a feira, e nós queríamos muito, sim, realizar a feira e fazer com que ela fosse especial, a gente, então, fez essa opção por ser uma programação diferenciada da programação que ocorreu em anos anteriores. Programação dos anos anteriores, sim, foi uma programação diferenciada, foi orquestrada por outra pessoa, mas nos moldes que cada um tem o seu estilo de ser feito. Como no ano passado a gente teve, sim, alguns apontamentos com relação às escolas, porque o que a gente vê? Eu sou professora de sala de aula de jovens, então a gente sabe o que chama a atenção deles e o que não chama. Então, a gente fazia uma programação somente com palestras, teatros e contação de história, hoje não é tão atrativo mais para essas crianças. Nós queríamos trazer algo novo, algo que atraísse os jovens leitores, os pequenos leitores, os leitores adultos. Por quê? Porque esse hábito da leitura, a gente tem que inserir ele no nosso dia a dia desde pequenos. Não adianta só fazer uma feira voltada para uma população mais adulta, mas sim começar desde pequeno. Pensando em tudo isso, a gente, então, entrou em contato com o SESC, porque o SESC é uma entidade séria e é uma entidade que tem uma parceria muito grande com várias feiras do livro que aconteceram no estado inteiro. Só olhar na página do SESC que vocês vão ver quantas feiras do livro eles fizeram. Feiras muito maiores que as nossas. Conversamos com o pessoal do SESC e colocamos tudo isso para eles. Que nós queríamos algo diferente, algo que chamasse atenção, que fosse atual, né? E eles trouxeram várias propostas para nós. Sentamos novamente com a equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e optamos, então, e escolhemos quais seriam as opções e quais seriam as atrações que nós gostaríamos que tivesse nessa. Gente, nós passamos em todas as escolas do município, privada, estadual, todas levando o convite. Vocês não têm noção da receptividade. Eles mandam mensagem para mim, pessoal, que estão encantados pela diversidade que vai ocorrer. Hoje de manhã eu fui entregar em outros, para autoridades e tudo mais, para abertura oficial que ocorre amanhã, às 9h, e essas pessoas todas elogiando a programação. Então, gente, assim, ó, às vezes quando a gente sai daquela zona de conforto, quando muda algo, às vezes parece que não agrada a todo mundo. Mas a gente está aqui para fazer algo para a população toda. Então, por isso que a gente dividiu essa nossa programação e repete ela manhã e tarde. Porque se eu vou trazer
atração que é muito boa e só vou favorecer os alunos da manhã. Mas nas minhas escolas, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nas escolas privadas, nas escolas do município, nós temos turmas de jardim e pré e maternal manhã e tarde. Então, como é que eu vou dizer assim para um pai, bah, pai, o seu filho não vai poder ir naquele show, que pode ser o de mágica, pode ser o teatro da família Susto, pode ser o menino que lia livros, porque eu só contratei a apresentação para de manhã. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu dar essa oportunidade para todas as crianças em idade escolar e as que não estão em idade escolar são todas bem-vindas. A Casa de Cultura vai estar aberta para receber a todos. É um evento aberto, é um evento sem custo. Tá? A gente quer sim que vocês participem e todos vão ter a chance de poder assistir toda a programação e não uma exclusiva. Então, isso foi o primeiro ponto assim, que a gente quis fazer. Porque o que acontecia em anos anteriores? Como a gente tem uma lotação de 900 cadeiras na Casa de Cultura, às vezes ficavam escolas de fora. E elas queriam participar. Então, isso é o que a gente pensou. A gente vai para conseguir absorver todas as escolas. Tá certo, secretária. Eu estou aqui ouvindo a secretária e compartilhando o link aqui nos grupos para a gente avisar a nossa audiência, né, dessa entrevista. Hoje de manhã, secretária, a gente trouxe aqui o presidente, né, da Academia Ibirubense de Letras, inclusive a senhora também faz parte, né? Eu sou a vice-presidente. Da academia, né? E ele trouxe algumas observações, né, que inclusive o Roberto disse que foram conversadas na reunião da academia, né, sobre a questão da participação da Academia Ibirubense de Letras no processo, né, de formação. Porque é legítimo, secretária, a senhora traz a ideia de como se construiu com a comunidade escolar, né, e tal. Mas a Academia Ibirubense de Letras, ela é uma entidade literária, né? Sim. E, portanto, uma feira do livro, lógico que precisa ter a academia, né, como parceira. E aí a gente ficou nessa... uma feira do livro que está nessa... eu né, até não entendi essa colocação pela manhã, porque o seguinte... Primeiramente, a feira do livro, ela estava sendo organizada por um funcionário público. E esse funcionário público... quando era dia 5 de julho, se eu não me engano, tinha que sair para concorrer. Para nossa surpresa, porque ele nunca tinha se manifestado que iria concorrer, ele no dia 4 simplesmente apresentou lá o termo de afastamento para concorrer. E ele que estava vendo da feira. Nunca chegou até mim o que ele estava fazendo. Ele simplesmente saiu para concorrer, né? Daí, então, o que ele tinha tudo programado, ele tinha me repassado por alto, que seria um valor que eu achei muito caro. Pedi para ele reduzir. Ele ia fazer algumas adaptações. O valor inicial dele custaria 135 mil para 5 dias. Esse formato de feira, a gente já viu os outros anos que o que ocorre nesse formato de feira. São 4 dias que durante o dia, se as escolas não participam, não tem público. As pessoas trabalham, elas não têm como ir numa feira do livro durante o dia. Então, eu participei durante todo o tempo, tinha períodos em que ficava ocioso. E eu falei para ele, então, para nós reduzirmos para 3 dias. Porque sim, daí nós conseguiríamos usar perfeitamente a quinta e a sexta para as escolas durante o dia, a noite para a população em geral, e o sábado encerrando, então, para o público todo. Mas, daí, tudo isso, ele saiu para concorrer. E ficou eu, a Fernanda, que é a coordenadora de cultura, e juntamente com a Lia, a coordenadora da educação, sentamos e dissemos, nós temos que fazer. Só que nós temos um mês para fazer. E a parte burocrática dentro da prefeitura é muito rigorosa. Sim. Por causa da licitação. E não está errado, está correto. Certo. Tem que passar por todas as etapas. Do jeito que o Jorge tinha feito, o funcionário, não teria nunca tempo hábil para fazer tudo isso. E nós não queríamos perder a data, porque mais adiante a gente não tem data para fazer. Outubro está lotada a Casa de Cultura, novembro está lotada, não tem um fim de semana livre. Então, nós
conversamos com o prefeito. Prefeito, nós vamos fazer, tá? Do nosso jeito, um jeito diferente, tá? Então, a gente começou a chamar o SESC e fazer toda a parte para sair. Há umas 2 semanas atrás, a recém que saiu. Então, até ali, a gente não podia divulgar nada, não tínhamos como confirmar, mas saiu. Quando saiu, nós confirmamos com a Academia de Letras, né? Inclusive, eu fui na reunião que ocorreu, se eu não me engano, foi dia 22 de julho, e que foi até a nossa posse. Inclusive, o presidente não estava na reunião. E eu expliquei nessa reunião por que a feira ia ser feita nesse formato. Mas ele não estava, ele não teria como saber. Daí, segunda-feira, fizemos, vamos fazer mais uma reunião, está correto, vamos fazer para o pessoal saber. Eu disse, pessoal, eu não posso falar antes, porque a gente ainda não tem nada oficial. Então, fizemos uma enquete lá, porque na segunda eu dou aula na universidade. Eu não tenho como participar. No grupo interno da Academia de Letras foi feita uma enquete para fazer essa troca. A maioria optou pelas reuniões na quinta-feira. Mas o presidente fez a reunião segunda novamente quando eu não estava. Por isso que ele não está sabendo de todo o passo a passo. Ele foi conversar conosco na secretaria, nós explicamos para ele. Infelizmente, eu não consegui participar, quem participou foi a Fernanda, mas ela explicou toda a programação para ele. A gente repassou para ele repassar para a academia todos os horários disponíveis para a academia. Eles estavam incluídos tanto de manhã quanto à tarde em horários. Acabava o teatro, era eles. Era academia, no horário. Eles fizeram a reunião interna, então, e decidiram por não ter esses horários específicos, porque eu já tinha deixado reservado o hall de entrada da Casa de Cultura para eles. Por quê? Porque lá é um dos locais de maior visibilidade. Todas as 900 crianças, pessoas que vão estar participando, todas passam pelo hall de entrada. Então, eles poderiam divulgar livros, fazer a apresentação, estar ali. Então, eles resolveram por não usar aqueles horários que a gente tinha deixado no cronograma oficial e usar apenas o espaço do hall de entrada da Casa de Cultura. Tanto que lá está o espaço deles. Amanhã eles têm lá, vai ficar lindo, vai ser muito bonito. Então, eles têm o espaço, né? Então, foi assim que se deu. Mas eles foram chamados, eles têm o espaço. Tanto que o patrono e homenageado foi indicação da Academia de Letras, né? Então, eles só não estão junto na decisão do que ia ser colocado, até porque nem daria tempo, né? Porque foi feito. E, para você ter uma ideia, toda essa programação fantástica, como vai ser com aquele show de ilusionismo que toda a comunidade não pode perder, eu fiz dentro da minha parte de gestão por menos de 65 mil. Então, eu reduzi todo esse valor, né? Porque eu acho que esse é um papel de gestão. É eu que assino, eu que sou responsável pelo dinheiro público que passa pela pasta que eu estou à frente. Então, eu acho isso muito importante. E eu tenho, se precisar, toda a documentação para provar, né? Porque eu acho que a verdade tem que ser mostrada e dita, né? Então, foi por isso que foi feito menos tempo. A gente teve uma queda na arrecadação, sim, né? A gente sabe, são previsto 10 milhões a menos da arrecadação por causa da enchente. A gente teve um curto tempo de espaço, sim, mas mesmo assim, eu tenho uma equipe guerreira que me ajuda, gente. Esse pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto estão de parabéns, porque quando a gente coloca algo em meta, eles são tudo parceiro. Pessoal das obras, ali, o pessoal que a gente precisa. Hoje à tarde, a gente está montando a estrutura, tá os eletricistas, tá, olha quem a gente precisa, o pessoal ali das obras que ajudam também no carregamento, todos. Eu não posso nem citar porque eu vou esquecer alguém. A parceria do Abel, que confiou na gente para a gente conseguir fazer isso em tempo recorde. Então, vocês não têm noção o esforço que é para que isso amanhã esteja tudo pronto, e vai estar pronto, gente, e vai ser fantástico. Olha, eu vou provar para vocês que vai ser lindo e maravilhoso, e convido a todos a estarem lá. Vocês vão gostar muito de uma programação diferenciada. Vocês vão adorar as crianças, os jovens. É show de mágica, é a família Susto, é o menino que lia livros, o festival cosplay. Quando o Sesc trouxe isso, a gente meio se olhou assim, ó, por mais que eu sou mãe de quase de adolescente, né? Mas eu olhei assim, o que é isso, né? E ela disse, não, isso é um grande sucesso. Não sei o quê. A gente foi pesquisar. E quando a gente levou essa proposta
para algumas escolas que a gente começou a conversar, eles tudo conheciam. E se empolgaram e estão se preparando, então, para ir no sábado à tarde fazer essa participação também na feira. Vem os personagens do Sesc, vai ter mais de 10 personagens participando também do evento. Então, acho que vai ser uma coisa alegre, divertida, leve, que é o que a gente quer trazer, né? Certo. Secretária, é muito legal isso, porque no final das contas, a gente sabe que tudo para se construir, né? Nada se constrói no automático, né? Sempre tem um probleminha aqui, outro ali, e o papel do gestor é administrar isso, né? É ir apaziguando, né, as divergências para seguir num caminho único, né? E no final das contas, o que a gente vai ter é essa programação que está aí apresentada e que com certeza o público, nós, né, seres humanos, né, tanto o público das escolas quanto a comunidade em geral, vai ter o melhor, né, entregue para si, né, que é uma feira à altura, né, de Ibirubá, à altura da necessidade que a gente está nesse momento, né, de sorrir, de se divertir, de desconectar dos problemas, dessas coisas todas Meu Deus, ruins. Cristiano, é bem isso que nós pensamos. Eu acho que esse é o papel, né? E claro que uma entidade literária, né, que defende a literatura, é claro que ela tem também toda a legitimidade de dizer, olha, a gente acha que a parte da literatura não está tão privilegiada dentro dessa programação. E está tudo bem, faz parte do processo, né? É os pontos de vista, né, pessoal? Cada um defende o seu. Então, a gente sabe que tanto a Academia Ibirubense de Letras quanto a Secretaria de Educação e a Administração Municipal estão trabalhando, vão estar lá durante os 3 dias da feira, né, fazendo todo o seu trabalho para que nós, o público em geral, e as crianças das escolas tenham uma feira inesquecível. Afinal, é a 5ª edição, ela não começa agora, ela tem uma história, né? E ela vai ter uma história para frente, eu acho que é isso que é o mais importante. Mas vamos lá, secretária, amanhã então. Amanhã abertura 9 horas, né? Antes disso, a gente vai ter a apresentação da Orquestra Jovens Talentos de Ibirubá, que é um orgulho para nossa cidade, né? E que a gente sempre gosta de trazer o nosso pessoal para valorizar eles, mostrar as belezas que a gente tem dentro do município. Certo. Então, isso a gente incluiu na programação. A gente incluiu o coral, você vai ver que mais adiante a gente incluiu tanto que ele está junto os 200 anos da imigração alemã, a gente tem o grupo de Lustig, a gente tem o documentário do Gabi, então a gente traz isso junto também para a feira, uma parte especial com relação à imigração alemã. Certo, até porque o tema é esse, né? Isso. No Encontro Municipal de Literatura, 200 anos da imigração alemã no Brasil, Até né? nós temos também, gente, no hall de entrada, a gente vai ter o museu, ele está fazendo uma exposição especial dos 200 anos da imigração. Então, ele está trazendo assim, ó, desde carroças, desde a roda da carroça, material assim que veio junto com os imigrantes e que vai estar tudo lá exposto. E a Ivaniza está lá para contar a história, para mostrar para vocês como eles começaram a colonizar aqui. Então, gente, é muito interessante. A gente vai estar também com artesanato, porque a gente valoriza nossas artesãs. Elas vão estar expondo lá também, além dos livreiros que vêm de fora, os da cidade também, pessoal. Então, ela é voltada para a nossa comunidade. É isso que a gente quer, fazer algo para a comunidade, para a nossa população. Tá certo. E aí, às 9 horas, então, a abertura oficial. E aí, 9h30, já tem o primeiro show de mágicas com o Matheus de Macedo. Isso. Quem é o Matheus de Macedo? Ele é um mágico que ele vem pela contratação do Sesc. Então, ele tem um currículo enorme, se você olhar o vídeo na página dele e tudo. E ele vem trazer essa mágica voltada também para a leitura e a escrita. Não é um simples show de mágica que eu tiro uma pomba da cartola. Não, gente, é uma mágica que vai despertar também o gosto de leitura, o gosto da literatura, voltado para isso. Então, é um show de mágica diferenciado. E de tarde ele repete por causa de nós não termos espaço para... Por exemplo, amanhã de manhã eu estou com a casa lotada. Tem escolas pedindo vaga e eu não tenho mais local, não tenho mais lugar. Então, eu vou ter que colocar à tarde. Por isso que a tarde tem para englobar essas escolas que não conseguiram a vaga de manhã. E de noite, sim, pessoal, um show de ilusionismo dele também, daí para todas as famílias, desde a criança até o pai e a avó, todos convidados. É um show nunca visto em Ibirubá. Então, é aquilo que a gente diz, né? Quando a gente fala em mágica...
é aquilo que os olhos veem o que a nossa razão diz que é impossível de ocorrer, né? Então, aquilo que a gente está vendo não é o que condiz com a nossa razão. Então, os olhos mais treinados vão tentar achar onde está o golpe, né? Onde está, e você não consegue prever isso, né? Aquela magia toda. Então, e é algo que não é muito demorado também. As famílias ainda vai estar mais quente, ainda bem, Sim, né? vai estar uma Então, em temperatura torno bem de legal. 1 hora e 15, encerra o espetáculo, assim, bem tranquilo. Sensacional. Então, durante o dia amanhã, ele vai estar focado então nas apresentações de mágica e ainda ali, além disso, na parte da tarde, a gente vai ter a apresentação do Coral Infanto Juvenil Utopia de Ibirubá, né? Isso. E daí tem os livreiros, tem a Academia Ibirubense de Letras, tem o museu e tem as artesãs. E tem uma tenda exclusiva para contação de histórias e para outras atividades diversas que o Sesc vai estar trazendo. Ah, que legal. Então vamos ter. Eu falei hoje de manhã, uma feira sem contação de história, Não tem não a pode, né? contação de história. Tem Tá uma tenda certo, exclusiva então. para isso. Ah, que legal, isso aí. Porque é contando histórias, né, Vanessa, que a gente consegue, de alguma forma, plantar uma sementinha naquela criançada, né? Porque E eu adoro uma história. eu me lembro assim, o meu pai, ele era uma pessoa extremamente rude, assim, extremamente dura, assim, né? Mas neste momento, assim, esta lembrança eu tenho guardada na minha mente, quando ele contava histórias para mim, né? Então ele podia ser briguento, assim, na educação, rude na educação, mas ele tinha aquele momento que ele reservava ali para ele sentar e me contar história, seja da mãe dele, dos avós dele e tal. E olha que memória afetiva ele criou em você. Criou. Exato, né? E é Então, isso que nós temos que criar nos nossos filhos também e isso. nos nossos alunos, né? Nos nossos estudantes. Sensacional. E aí a gente vai ter também ainda, né, a questão do abracadabra, então você já falou que vai ser à noite daí, né, que é esse espetáculo de ilusionismo com o Matheus de Macedo. Daí é uma apresentação mais focada no público em geral daí, né? Em geral. Daí é ilusionismo. Daí ele diz, daí não é mais mágica, né? Daí passa pra... É aquela parte com muitas luzes, né? Aquela parte mais do mágico mesmo, de trazer... Se você vê o vídeo ali que eu postei, tipo de você ver aquelas mágicas que a mulher desaparece, né? Que ele troca de roupa na tua frente. Sim. Aquelas coisas assim que tu pensa, não tô vendo isso não pode ser real. Né? Então, trazer aquilo, eu acho que é fantástico, sabe? São coisas assim que não me lembro ter visto em Ibirubá. E muito legal de tudo isso também, né, secretária, é que é tudo de graça, né? Não tem Tudo ingresso, de não graça, tem nada. aberto a toda a comunidade, tudo de graça. Pessoal, a gente quer mesmo é que vocês venham, que vocês participem, que vocês olhem os livros, que façam toda a parte cultural e que tenham a parte de lazer também. E aí, na sexta-feira, vai ser focado no teatro, né? Daí é o então, teatro, aí, para quem gosta, eu sou apaixonado por teatro, né? Que acaba sendo também a literatura, digamos assim, encenada, né? Então, é essa parte mais que cria também esse lúdico, né? De você pegar uma história e transformar ela numa apresentação teatral, né? E aí o grupo Teatral Luz em Cena, né? Que vai abrir, então, às 8h30 com o espetáculo da família Susto S.A., né? Diz que esse espetáculo é muito legal. As meninas do Sesc que estiveram aqui fala tipo de monstrinhos e coisa. Agora está na moda, né? O filme dos monstrinhos e tudo mais. Então, diz que esse aqui, diz que das crianças pequenas aos maiores, todos diz que se encantam com ele. Onde eles já passaram, diz que esse é fenomenal. E as Fantásticas Aventuras e o Menino que Lia Livro, esse sim é mais para fazer um estímulo à leitura de livros. Né? Então, ele cria tudo. Como ele não tem condições financeiras, por exemplo, de ter algo, ele cria. Ele desenha e daí, por exemplo, ele quer uma cama diferente. Ele vai lá e desenha a cama e daí ele cria aquela imaginação que ele tinha, aquela cama e tudo mais. Diz que é fantástico também para despertar, então, a leitura nas crianças. Elas verem que, através de um livro, elas podem viajar em qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo, né? Às vezes tu lê um livro, eu sou apaixonada pelo Egito. Então, tem livros que eu leio do Egito que parece que eu tô dentro da pirâmide. De tão detalhado que o escritor faz. Então, são leituras assim, que você viaja.
Certo. E a gente vai ter ainda na noite, daí lembrando que a programação da manhã é a mesma da tarde, a tarde inicia às 14 horas, daí na parte da manhã às 8h30. E à noite, no primeiro dia a gente teve o show do ilusionismo, né? E nesta segunda noite a gente vai dedicar então a contar a nossa história, digamos assim, né, Vanessa? Vamos Perfeito, somos resgatar, descendentes também, né? resgatar essa história então da imigração alemã dos 200 anos, né? Que vai ter então aí a palestra com José Carlos Heinemann, né? Isso. Sobre a imigração alemã no Brasil e a exibição do documentário produzido em Ibirubá, da Pomerânia Ibirubá, do Edgar Gabi e Família, né? A história do Edgar Gabi Isso. e Família, Ali né? a gente tem, então, Todo mundo toda conhece o potreiro do Gabi, né? Mas não, a história, né? né? Inclusive, ele vai apresentar o documentário, vai passar lá, vai explicar tudo como era a vida deles desde aquela época. Aqui tem participação também, a gente sempre tem falado do seu Nabor, vai estar junto também, o professor Eloy, que é o patrão também, eles vão estar acompanhando toda a programação Certo, também. A gente tem eles participam também dessa noite junto aqui também, com palestras e tudo mais, né? Que legal. A participação. E a gente encerra, então, com um grupo que eu tenho um carinho, porque eu dancei muitos anos nesse grupo, toda a minha família, minhas irmãs, os meus pais, que é o grupo de Lustin. Então, eu participei, nossa, nem sei dizer quantos anos, né, Profilorna, que era a nossa professora lá, Profilorna Schweig, nossa professora, o professor Edemar, entre tantos outros. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse grupo e eles vão fazer o fechamento com chave de ouro dessa noite, então, dedicada à cultura alemã. E só para a parte externa que fala, vai ser ali na frente da Câmara, ali do lado da Casa da Cultura, ou vai ser na Rua do Comércio? Não, até a gente já está montando as estruturas. A gente teve reclamação do pessoal, dos comerciantes ali na rua, né? E para não fechar, então, esse ano. Então, a gente resolveu, a gente já está montando todas elas no espaço da Casa de Cultura. Elas vão ficar ali na entrada da Casa de Cultura, na parte externa, e também na frente, na calçada, a gente vai ter algumas, mas não vai trancar a passagem, nada. De veículos. Né? Então, não tranca, é tudo na calçada e na parte ali externa, na frente da Casa de Cultura, a gente concentra tudo ali para todo mundo que for conseguir passar em todos os livreiros, conseguir passar no museu, conseguir passar na Academia Ibirubense. Então, todas as pessoas que passarem por ali vão passar por todos os setores. Vai ser um corredor cultural e literário, né? Isso que aí. legal, que legal, Vanessa. E aí, no sábado, então, né, a gente tem ainda o espetáculo do Serelepe, né? O Soldado Recruta, né? O Serelepe, eu me lembro do Serelepe, não sei se é ele ou é o pai dele, porque vai passando de geração a geração, né? Mas o Serelepe é uma apresentação, assim, que faz a galera rir mesmo, né? Sim, De alegria mesmo, né? Como tem integrantes aqui do município, novamente valorizando, foi um pedido especial do prefeito Abel. Ele queria que nós inseríssemos na programação, a gente conseguiu fechar a data. Então, a gente ficou muito feliz também. A gente acaba encerrando ela com essa programação. Antes a gente tem o cosplay, né? Esse festival, que é um festival em que as pessoas se vestem, se fantasiam como personagens que gostam, e vai ter uma grande concentração lá, então, desses personagens, né? O Chaves, o Kiko, aqueles... os coreanos, os japoneses, agora que estão bem na moda também, né? Turma da Mônica, super-heróis, né? Então, desde o bebê até o adulto, todos estão convidados a participar desse festival cosplay, que pelo que a gente tem visto, assim, o pessoal tem gostado muito nos outros municípios, que já foi realizado. É uma coisa nova aí dessas novas gerações aí, né? E a gente tem que entrar no barco também, né, a gente secretária? tem que dialogar com todo mundo, né? Essa é a importância, né? Mas eu quero puxar pro meu assado aqui, secretária. Sim. E os bebês vão poder participar? Como é que tá a organização da educação infantil para participar da feira? Com esses teatros, por exemplo, o de mágica, a gente consegue levar a partir de maternais. Os bebezinhos, a gente tem uma preocupação muito grande de levar eles em passeios na cidade. Sim. Eu tenho muito medo por eles estarem... Por exemplo, para mim tirar uma turminha de bebê, de 20 bebês de uma escola, eu tenho que ter veículo apropriado. Certo. Eu tenho que ter cadeirinha para todos, Então, ali já começa toda a fase de planejamento. Então, esse ano a gente não vai trazer eles para a Casa de Cultura, como a gente também não trouxe os outros anos, né? Como eles não são autorizados a sair das escolas, por todo o cuidado que a gente tem que ter com os bebês.
mas a gente vai estar levando uma programação para dentro das escolas. Não vai ser essa semana, vai ser na semana seguinte. A gente vai levar essa contação de história para dentro das escolas, para essas legal, turminhas que agora legal. não estão sendo, então, beneficiadas nesses horários. Legal, legal. Mas a rede vai estar toda participando. Toda está a rede, inclusive, pessoal, ó, a rede estadual toda confirmou presença. O sinodal estava também, a rede particular, confirmando presença, né? Então, as estaduais, todas, além da nossa rede municipal, todas confirmando participação em algum dos horários, né? Então, a gente está fracionando lá para conseguir atender todo mundo, mas o pessoal, sim, dando um retorno muito bom, gostando muito da programação. De repente, isso que é importante, da gente ir nos locais e explicar a programação, como a gente fez nas escolas, né? Então, a gente passou nas escolas, tanto nas nossas, nós conversamos com todas as diretoras, e depois a gente passou em cada uma do estado, no IFE a gente foi em todas. E a gente explicou a programação, né? O que a gente queria com essa feira, então, e eles, olha, o retorno foi maravilhoso. A gente só tem a agradecer por todo o retorno bom, todo o retorno que a gente teve das entidades, das escolas, em quem a gente propôs a parceria. Legal, isso é importantíssimo. Então, a partir de amanhã, pessoal, né, a cidade de Birubá respira literatura com mais uma edição da nossa FELIB, a feira que cada ano tem se constituindo mais, né, tem ganhado mais corpo, né, a gente sabe de que a literatura ela é fundamental, né, para o desenvolvimento da gente como ser humano, né? A Vanessa, ela é doutora, né? Ela sabe o quanto a leitura foi importante para a formação dela, né? Para ela chegar onde ela chegou hoje, uma professora respeitada tanto no ensino superior quanto na rede básica, né? Podemos fazer um recorte, Vanessa? Porque tem uma pauta aqui que eu não posso deixar de abordar aqui, né? E aí, então, a gente agora faz um recortezinho aqui da programação da FELIB, deixa ela stand-by um pouquinho, depois a gente faz um reforço certeza. ainda do convite. Mas eu queria falar sobre a creche Nona Olga, né? Porque é um tema que tem gerado debate e tal, né? A prefeitura tem aí um encaminhamento, a gente acompanhou um pouco as suas entrevistas sobre esse assunto, né? E entendeu tranquilamente, né, o que foi feito. E a gente, assim, ó, eu digo assim, a estrutura, por exemplo, da escola dos meus filhos, de educação infantil, que é a Arthur Cândides ali, ela é toda estruturada, né? E pensada e organizada para atender, né? Tanto os bebês ali, porque imagina pra gente, eu deixo meus 2 filhos, né, ali, todas as tardes, né, para as profs ali, para toda aquela estrutura, e todo mundo ali está preparado, e a própria estrutura da escola está preparada para receber desde o bebezinho recém-nascido até os pitocos ali, até os seus 6 anos, eu acho que é que fica na educação infantil, né? E a EMEI, creche Nona Olga, eu acho que ela vem daquela ideia antiga que se tinha, né? Ah, vamos montar uma casa aqui, preparar e tal, daquele jeito, as tias, né, e tal. Então, houve mudança na legislação de lá para cá, houve um conjunto de critérios criados, né? E aí, a partir desta movimentação que teve do proprietário ali da casa, né? Acabou que a prefeitura, já que vamos ter que sair, então vamos já organizar tudo como tem que ser feito, né? Para deixar bem organizadinho, né, prof? Então, como que se deu isso e já tem uma previsão de quando vai acontecer a mudança? Vai ser esse ano? Vai ter uma transição e tal? Porque, claro, que para o pai, para a mãe, aí me coloco também no lugar de pai e de mãe, né? Vai mudar a rotina, né? Vai alterar o que já estava acostumado, né? Mas é da vida, né? Com certeza. Algumas mudanças acontecem, né? Então eu queria que a senhora trouxesse um pouco o olhar do poder público sobre isso, até para a gente te deixar, né, os pais e mães tranquilos aí, que com certeza vai melhorar a qualidade do ensino dos seus filhos. Cristiano, tudo isso começou quando a prefeitura recebeu essa carta de notificação de venda do imóvel. Inclusive, isso consta no processo, a casa estava à venda também numa imobiliária, né? Então, a casa foi colocada à venda. Nossa, o prefeito chamou nós, isso já foi ano passado, não foi de agora, o prefeito chamou e disse, nós temos que achar um novo local, porque a casa vai ser vendida. E depois, quando é feita a venda, nós temos 30 dias para desocupar. Tu imagina, em 30 dias, nós com 60 bebês,
Sair correndo. Colocar aonde, né? Num ginásio, eu não posso colocar bebês e crianças de 2, 3 anos num ginásio. Então, pessoal, a gente foi pro centro procurar lugar. Procuramos. A gente foi em vários locais, gente. Nós fomos em casas, casas, né? Que a gente teria que juntar 2 casas para conseguir comportar. Seria a mesma situação que nós temos ali, que já deu até apontamento do ela Ministério. não teria... Não, porque ela não é adequada para uma creche. Inclusive, veio um apontamento do Ministério Público dizendo que era um local realmente pequeno e que nós teríamos que rever, né? Então, com tudo isso, a gente não conseguiu lugar no centro. Certo. Fomos atrás de imobiliárias. Pensei, não, de repente foi nós que não enxergamos, algum lugar tem, né? Fomos atrás de imobiliária e daí, procurando, surgiu essa obra que foi feita e construída especificamente para ser uma escola. Totalmente adaptada. Toda, com banheiro PCD, que eu não tenho nenhuma outra quase. Né? Banheiro PCD, banheiro feminino, banheiro masculino, refeitório, toda acessibilidade na parte de entrada do local, toda planejada, com luz, a luminosidade, aeração. Gente, ia ser uma tudo. escola privada? A princípio, ele não comentou com nós o que ele ia fazer. Ele queria para ser uma construção de escola. Conversando com o prefeito, então ele disse, não, então nós sempre se preocupamos com a questão de sair do centro. Certo. Sempre foi nossa preocupação também. Tanto que nós gostaríamos muito de ter construído a EMEI Central. Né? E é um sonho nosso e com certeza a gente vai realizar. Só que a gente não tinha o que fazer agora. Nós tínhamos que ir. Não tem como construir uma escola em um ano, né? Não tem como construir uma escola, Principalmente né? o poder público, né? Principalmente o poder público por causa da parte burocrática toda. Então, surgiu a gente foi. Gente, se vocês conhecerem essa escola, ela é uma das melhores do município. O tamanho de sala. Por exemplo, o B1 e B2, que são os bebezinhos a partir de 4 meses, acoplada à sala tem mais uma sala só sendo lactário e trocador. Vocês imaginam? Não vai se ficar mamadeira, nada, não fica nada junto na salinha deles. É uma sala separada só para isso. Futuramente, ano que vem, penso em transformar ela numa EMEI. Hoje ela é uma creche. Certo. Por que uma EMEI? Porque eu consigo englobar todos aqueles bairros que hoje, de repente, as crianças se deslocam até a Hermânia. Eu pego Floresta, Bangu, o Colinas, o Chácara, né? Então, eu pego Unida, pego uma parte... Todas essas famílias vão poder levar lá suas crianças e essas crianças vão poder entrar em turmas de 4 meses e sair no prezinho. Tu imagina o benefício que é para essas famílias. Uma creche uma EMEI totalmente adequada para o funcionamento. Claro que, pessoal, hoje, né, a gente sabe, a diretora conversou com os pais. Dos 60 pais, 3 que falaram que, de repente, teriam problemas de levar até lá. Nós chamamos a diretora essa semana, ou foi semana passada, na secretaria. Foi semana passada, que essa semana é só Felipe. Semana passada, vimos a situação de cada pai. Inclusive, oferecemos para esses 3, pedimos para a diretora entrar em contato, que teria vagas em outras escolas da rede, que, de repente, ficaria melhor para eles. E também a opção do transporte. Certo. Né? Então, a opção a gente vai ter, né? Tanto a do transporte quanto a de vagas, de repente, em outras escolas da rede. Então, ela também está entrando em contato com esses pais. Né? A gente vai fazer uma reunião com esses pais, a gente ainda não fez. Por quê? Porque a gente não tem data definida. A parte burocrática é muito demorada dentro da prefeitura. Agora, a gente tem que fazer toda a parte de Parece PPCI. que o proprietário voltou atrás também, não quer mais não vai mais vender, né? Tem essa... Isso, mas daí a gente já tinha lá tudo planejado, né? Então, até um dos herdeiros foi conversar a semana passada comigo, porque ele nem sabia de toda a história. Porque foi uma prima que, no fim, que falou que mandou a notificação, e hoje é ele que assumiu. Então, é na família que também ficou essa controvérsia. Uns queriam vender, uns não queriam. E, no fim, botaram à venda e agora não venderam. E daí vão, né? Então, deu todo esse problema. Mas, para nós, como foi colocada à venda, nós não poderíamos ficar esperando para daqui a 30 dias eles notificar nós que nós teríamos que sair. Certo. Então, nós tivemos que achar outro local. E esse local também demorou para ser construído. Então, a gente já tem esse local visto há muito tempo.
Mas a gente não sabia se realmente ia a Nona Olga para lá, se seria uma nova escola. A gente não poderia comunicar antes, porque nem a gente sabia o certo como seria. O que eu gostaria muito é que ficasse a Nona Olga aqui e fosse uma nova escola. Mas o que acontece? Esse ano é ano eleitoral. Eu não posso chamar ninguém, eu não posso aumentar o número de cargos. Então, tipo, agora eu não poderia, nem nessa nova, eu não posso transformá-la numa EMEI, porque eu não tenho funcionárias para atender as turminhas novas. Eu não posso contratar professora e eu não posso contratar auxiliar de ensino. Então, por isso que hoje, para o ano que vem, sim, a partir da data de posse, né, eu posso fazer isso tudo, mas agora, então, eu não posso. Então, ficou mais restrito essa parte. Mas, assim, ó, é um local fantástico. Os pais, quando forem conhecer, não vão se arrepender de manter a troca. Professora, eu preciso fazer essa problematização aqui porque a gente sabe que as pessoas carregam, né, umas coisas consigo que às vezes é difícil de fazer um filtro, né? A senhora acha, não estou pedindo para a senhora fazer um julgamento, né? Mas a senhora acha que pode ter dentro desse questionamento, até desse quase um movimento que foi feito aí para tentar desqualificar essa mudança, que pelo que eu entendi da sua fala, vai só qualificar a educação dessas crianças? Tem a ver o fato de ser num bairro mais popular, de ter um certo preconceito por ser num bairro mais popular, né? Porque ou ter esse encaminhamento futuro aí de fazer uma escola que seja mais, digamos assim, mais democrática de classes, porque a gente percebe assim, muitas vezes eu converso, eu quero botar meu filho na creche ou na educação infantil, mas se não for aqui na Mauá ou na Nona Olga lá, eu não vou botar. Eu não vou botar meu filho lá na Floresta, eu não vou botar meu filho lá na Hermânia, né? E tá errado, gente. Desculpa, tá errado. Infelizmente, a gente não quer acreditar nessa hipótese, porque assim, ó, quando a escola Hermânia, onde seus filhos estudam, foi feita, a Hermânia também não era o que é hoje. E o pessoal também tinha todo esse receio de fazer a escola lá. Meu Deus, um bairro Hermânia, um bairro que não é muito habitado, um bairro que é área industrial. Então, assim, ó, quando foi e hoje, depois das pessoas verem a estrutura que tem lá, a gente tem lista de espera. Então, a gente acredita que a partir do momento que os pais conhecerem o lugar, gente, não tem problema de estacionamento, de congestionamento. Futuramente vai ter o CAPS ali na frente, do lado vai ser o Senai. Então, vai ter mais vai ter mais uma construção ali junto do parque de máquinas também. Então, aquilo, pessoal, daqui a um ano, vocês não vão reconhecer aquela área. De tantas construções que vão ter ali. Vai crescer para lá a cidade, vai ter asfalto na frente, sabe? Então, é um local que eu vou, assim que nós pudermos, né, estiver tudo pronto, com certeza eu vou convidar vocês a conhecerem, a população também toda está. Esse ano a gente fica um pouco restringido a fazer alguns atos públicos, né, por causa da parte eleitoral, mas com certeza a inauguração a gente pode, a realocação do espaço a gente pode, né, porque isso é um informativo para a população conhecer, sim, o nível das escolas que tem no município, né, para deixar suas crianças lá, deixar tranquilos, que vão estar no local adequado, bem, tem até refeitório. Para vocês terem uma ideia, quem conhece aonde eles estão e para onde eles vão ir, vão ver bem a diferença do local. Sim, então, para valorizar mesmo e dar qualidade para essas crianças, né? Ali a gente faz também o que a gente pode, mas lá vai estar bem suprido. Importante também, né, dizer, né, que a equipe que está aqui, por causa da relação afetiva que as crianças acabam criando com as tias ali, né, ela vai toda para lá, né, secretária? Isso também. A gente colocou para a diretora, então, conversar com as funcionárias. Agora, a equipe da secretaria foi fazer uma reunião com as funcionárias essa semana também. E foi colocado já um tempo atrás que quem gostaria de trocar de escola faria o protocolo no sistema da prefeitura. Acho que 2 funcionárias fizeram. Uma a gente vai conseguir fazer a troca, porque o que acontece de novo no período eleitoral? Eu não posso trocar funcionária de local, a não ser que ela queira. Sim. Então, para mim trocar uma funcionária da Nona Olga e botar lá na Pôr do Sol, que é um dos pedidos, eu tenho que ter uma do Pôr do Sol que queira vir para Nona Olga. Senão eu não tenho como fazer a troca. Eu fico restrita. Vai dizer que é perseguição política. Isso, eu estou restrita. Então, esse caso vai dar certo. A gente consegue fazer essa troca. Legal.
Secretária, mais um assuntinho. Eu tentei agendar essa prosa da Nona Olga outro dia Nós aí. estávamos nas vistorias. Pois é, e aí eu queria só Isso. trazer esse feedback aí, como que está essa questão das vistorias, né? Isso. Porque teve aí numa que foi feita aí, né? Teve um Quando eu conjunto, entrei, né? Conjunto Isso. de melhoras que foi solicitado para as empresas e tal, né? E aí, agora nessa outra Isso. vistoria, deu para ver Isso. que cumpriram, tá Quando tudo eu entrei ok? ali em 1º de março no cargo, então, a primeira coisa que eu fiz foi as vistorias, né? Porque o nosso maior bem é as nossas crianças, é os nossos filhos, eu tenho e eu sei como é. Então, pessoal, eu quero segurança para eles. Então, a primeira coisa a gente fez a vistoria. Tinha, naquela época, muitos carros, muitos ônibus, muitos transportes que tinham algumas adequações a serem feitas. Foi dado o prazo e foi refeita a vistoria de novo em abril, né? Ali na segunda vistoria, acho que 2 carros ainda tinham adequações para ser feito. Carros eu falo, mas é ônibus, né? Entende-se carros de transporte escolar. Veículos. Veículos. Foi, então, foram dados o prazo e refeito. Essas vistorias, elas têm que ser feitas semestralmente. Né? Então, eu tinha feito março e abril, eu poderia esperar mais para fazer, mas eu não vou esperar. Por quê? Porque começou o ano letivo novamente, o semestre letivo. Então, eu teria que fazer de novo para ver se os carros estão ok. Então, a gente refez. Foi feito, então, agora segunda e terça-feira. Agora, o pessoal da secretaria está fazendo a planilha, ainda não me entregaram, até porque eu estou na função da feira. Tem alguns veículos para fazer adaptações e foi dado o prazo de 7 dias. Então, eles têm 7 dias e eles trazem de volta para dar o ok, para daí está tudo certo. Que adaptações são, pessoal? Às vezes é uma luz queimada, sabe? É essas coisinhas poucas, assim, nada de grave. E porque até se tem algo grave, o mecânico, que é o preto, ele é muito correto e muito eficiente. E eu participo junto. Então, eu fico junto, vendo tudo que ele está lá fazendo, e é uma parceria muito legal, junto com o Vande, junto com o Gilson, junto com o do trânsito, tem um funcionário novo do trânsito, ele participou de tudo, ele entrou dentro dos veículos para ver o cinto de segurança, tem alguns que foram apontados e está tudo sendo revisto, então. Então, ele dá o prazo, e se ele diz assim, ó, esse não pode rodar, sai direto e é colocado um outro substituído. Né? Então, isso a gente tem uma parceria muito grande. Ele vai me apresentar um relatório até o fim da semana do que tem que ser feito e até semana que vem, então, essas adaptações têm que ser feitas. Às vezes não tem a faixinha escrita escolar que tem que ter, essas coisinhas assim, mas que tem que ter. Né? Tá então, certo. são detalhes. Muito bem, legal. Então, pessoal, então vamos reforçar o convite aqui para Felipe, né, que foi a nossa pauta principal. Começa amanhã às 8h30 com o grupo teatral Luz... Ah, não, aqui eu tô na sexta-feira. Deixa eu voltar para trás aqui. Amanhã com a apresentação do coral, né, da Orquestra Jovens Talentos às 8h30, às 9 horas abertura oficial. Dia da Mágica amanhã, com o mágico Matheus de Macedo, com apresentações 9h30 e depois às 14 horas também. E à noite a gente vai ter um espetáculo de ilusionismo, né? Na sexta-feira, então, é o dia do teatro, né? Nós teremos aí a apresentação do grupo teatral Luz em Cena com a família Susto S.A., e também teremos aí os Destemperados com as fantásticas aventuras do menino que lia livros, né? Sempre a programação é de manhã para uma turma e de tarde para outra turma, né? E à noite a gente vai ter, então, aquela linda contação de história, digamos assim, né? Contando os 200 anos da imigração alemã aqui na nossa Ibirubá, né? E aí a apresentação também do Die Lustigen. Eu sou meio assim complicado com o alemão, mas tudo bem, vamos lá, vou aprendendo. E na parte externa, aí no saguão ali, vão ter ali os livreiros, exposição de livros, contação de histórias, várias outras atividades nesse corredor literário que nos próximos 3 dias toma conta de Ibirubá, secretária. A palavra final é sua. Então, pessoal, eu venho aqui novamente fazer o convite. Esperamos a todos nesses 3 dias de programação. Foi uma programação pensada com muito carinho para a comunidade birubense, para que todos pudessem se fazer presentes. E, com certeza, uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que vai chamar a nossa atenção e a das nossas crianças. Quero agradecer à rádio pela oportunidade de estar aqui. Vamos estar transmitindo amanhã. Vão estar conosco juntinho amanhã. Agradeço essa parceria incrível. De também, quando a gente pede, né, para dar um retorno de algo que de repente a gente teria que explicar melhor, vocês estão sempre abertos. Então eu tenho só a agradecer, porque eu sou uma que cuida muito de escutar sempre todas as partes,
porque eu acho que isso é o importante. Cada um tem a sua visão, mas com certeza a gente está trabalhando todo mundo para que se realize uma grande feira, que tenha então um grande público e com certeza traga muita alegria para todos. Vai ser linda e maravilhosa. E semana que vem a gente vai fazer outra entrevista aqui para avaliar a feira como uma das maiores aí da nossa Ibirubá. Obrigado, secretária, pela sua presença. A gente vai encerrar nossa transmissão ao vivo aqui para fazer a nossa foto e daqui a pouco a gente volta ao vivo de novo com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui para falar sobre o evento que eles têm amanhã, que é com o pessoal do Badesul. Daqui a pouco a gente volta então.